Olá! O Unilê Entrevista é um programa que vai trazer para você discussão sobre diversos temas. O tema desta edição é acessibilidade. E para isso, vamos trazer o nosso convidado, Rick Vilar, que é escritor, blogueiro, especialista em TI, que vai nos falar um pouco sobre a sua experiência, sua vivência, já que também é cadeirante. Vamos assistir. Estamos recebendo aqui hoje Rick Vilar, que é escritor, blogueiro, profissional de TI e um importante mobilizador na questão da acessibilidade. Rick, obrigado por sua presença. Gostaria de começar esse tema com você, querendo saber um pouquinho se essas dificuldades mudaram ou estão diminuindo em relação à acessibilidade da pessoa com deficiência. Olha, graças a Deus, com a entrada de várias organizações sociais que lutam pelo direito da pessoa com deficiência e cada vez mais a própria pessoa com deficiência buscando os seus direitos, está mudando bastante. Curitiba é o melhor que tem dentro do Brasil. Fomos agora há pouco tempo para Brasília e coincidiu com a época das manifestações, da Copa das Confederações. Então, assim, Brasília é uma cidade inacessível e eu não sei como ela vai ser a cidade da Copa. Então você vem de Brasília para Curitiba. Curitiba tem um movimento social da pessoa com deficiência, buscando melhoria do direito da pessoa com deficiência e acessibilidade em assistividade, que você coloca no Brasil como se fosse o top, o que nós temos de melhor dentro do Brasil. E isso tem ajudado bastante. É importante que, apesar do pouco que temos ainda, somos referência na questão da acessibilidade. Mas ainda precisa trabalhar muito a questão do respeito, principalmente das vagas, o respeito da acessibilidade dos edifícios, das edificações, para que a pessoa com deficiência possa realmente ter acesso mais livre a todos esses locais. Com certeza. A maioria das situações que nós encontramos, elas não estão relacionadas às leis, porque as leis existem, né? Em 2009 nós tivemos a Convenção da ONU, que passou a ser integrada à Constituição brasileira. Então nós temos na nossa Carta Magna todas as orientações do que o Estado deve fazer em relação à acessibilidade. Em contrapartida, nós temos leis nacionais, como por exemplo, você falou na vaga de estacionamento, nós temos a lei do Denatran, do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a gente tem que ter vaga e tal. Ótimo, beleza. As vagas existem. O que acontece? Eles colocam a vaga e do lado da vaga colocam um poste. Como que eu, como cadeirante, vou conseguir montar a minha cadeira de roda com um poste do lado? Quer dizer, tem a vaga, mas primeiro a atitude da pessoa em respeito àquela vaga e em segundo lugar vem a questão da própria estrutura arquitetônica montada para aquilo, ou seja, a vaga existe, mas ela está fora da norma da ABNT, a norma que diz como que a vaga deve existir. E vou mais além, por exemplo, você chega na vaga, tem uma pessoa estacionada. E aí você fala, amigo, eu sou cadeirante, não, mas minha mulher foi só ali no pet shop pegar o cachorro. Fala, amigo, mas essa vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Você pode retirar o seu carro, por favor? E o cidadão acha ruim de tirar o carro. Quer dizer, vamos supor, eu pego 5.000 cadeiras de roda e estaciono essas cadeiras em todas as vagas para pessoas que não têm deficiência. Os caras vão pegar a cadeira de roda, tocar fogo, passar com o carro por cima. Por quê? Porque aí numa situação inversa, nós, pessoas com deficiência, estaremos invadindo o território deles. Não só como uma pessoa com deficiência, como um idoso também, né? Mas o que a gente percebe e o que a gente consegue constatar é que o problema não é falta de legislação, mas sim falta de educação. Sim, é a atitude, é o cidadão olhar para a vaga do idoso, olhar para a vaga do deficiente e dizer, não, pode chegar um cadeirante ali que ele não desce do carro em 5 segundos como eu. O cadeirante não, o cadeirante tem todo o procedimento de desmontar a cadeira, colocar, abrir a porta, descer. Eu consigo, num estado bom, a gente consegue fazer em 10 minutos, 5 minutos. Agora, há aquelas pessoas com deficiência que têm muito mais dificuldade motora do que eu. Então, essas pessoas elas vão levar mais tempo
para descer do carro. Por isso que tem aquela guia, né, na vaga de cadeirante. Ah, mas a vaga de deficiente ela é espaçosa, ela é uma vaga pintada, bonita, tem aquela guia do lado. Porque tem que ter o espaço da cadeira, tem que ter o espaço para poder se movimentar. Mas uma outra questão que chama atenção é que, segundo o IBGE, nós temos 24 milhões de pessoas com deficiência, 11 milhões dessas pessoas em atividade produtiva. Então a gente começa a perceber que 11 milhões de pessoas chega a ser em torno de 6 ou 7% da população brasileira, né? Que é um número considerável economicamente, se nós entendermos que essas pessoas que estão sendo incluídas no mercado de trabalho têm renda, e se ela tem renda, ela consome. E ela, para consumir, precisa ter acesso. Se ela não tiver o acesso ao supermercado, à loja, ela acaba não sendo aquele cliente potencial ou aquele cliente que vai consumir naquele mercado. Uma outra questão que me chama a atenção, você estava falando do seu carro, eu queria que você contasse alguma experiência ou a situação na questão do estacionamento, né? Porque não é só a vaga na rua. Muitas vezes a pessoa, como qualquer outra, não gosta de parar na rua, ele prefere parar no estacionamento. E aí você tem a questão do manobrista, que muitas vezes pode não estar preparado para isso. Com certeza. Você chega no estacionamento onde existe um manobrista, você para o carro e o manobrista simplesmente olha para o carro e fala: esse carro é adaptado? Eu falo: é. Então eu não vou poder estacionar teu carro, porque eu não sei mexer com carro adaptado. Além de, dentro desse tipo de estacionamento, não ter a vaga reservada. Por quê? Porque eles falam: não, nós temos o valet, o manobrista. Dentro do nosso estacionamento, como o senhor está pagando, nós estacionamos o seu carro. Mas o valet também não sabe dirigir. O carro adaptado. E aí? Dá na mesma. Mais uma vez, não é questão de lei, é questão de educação e questão de entendimento do que é a deficiência. Sim, treinamento. Poxa, por exemplo, dentro desse percentual que você falou, nós temos na região metropolitana de Curitiba, em média, isso é dado do IBGE também, 300 mil pessoas com deficiência. Gente, não é uma e nem duas pessoas. Então 300 mil é um público enorme, é um público gigantesco. Em torno de 10% da população, aliás, um pouco mais, quase 15%. Cada estacionamento desse era para ter pelo menos um manobrista treinado que conhecesse o carro adaptado e estacionasse o carro. A gente percebe que a questão da acessibilidade vai muito além, né? Não é só da questão da vaga, não é a questão da rampa, mas é a questão de ter o banheiro adaptado, de ter as portas alargadas, de ter muitas vezes o balcão da loja rebaixado para que o anão possa também ser atendido numa condição melhor. Não é nem a questão do anão também. Poxa, eu me coloco na situação do anão, porque eu tenho 1,80 m, sou um cara alto, mas nessa cadeira de roda eu não tenho 1,80 m. Então você vai chegar no balcão, que o balcão realmente é muito alto para que você consiga falar, e às vezes tem que virar e o atendente está lá em cima para você entregar, falar alguma coisa. Então, na verdade, o desenho universal hoje existe justamente para isso, para quebrar esse tipo de barreira. Para o resto tem a legislação, é só aplicar e pronto. E parece que a questão econômica ainda não chamou atenção, né? Em se tratando de 11 milhões de pessoas em idade produtiva, em 300 mil pessoas dentro da região metropolitana de Curitiba, que podem estar trabalhando com renda e aptos a consumir. Só que se você não estiver preparado para recebê-lo... Mesmo que não esteja trabalhando, vamos supor, o cidadão recebe o BPC, que hoje é o salário mínimo, corresponde a R$ 678 por mês. Que é uma renda. Então, ele pode não estar trabalhando, pode não estar efetivo no mercado de trabalho, mas ele tem renda. Ou seja, nós temos renda, nós temos dinheiro para gastar. Hoje nós viemos para dar essa entrevista. Eu procurei vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. No estacionamento público, 2 quadras quadradas ao redor, não encontrei. Aí fui para 3 quadras ao redor de onde nós estamos agora e todas as vagas estavam ocupadas. Significa que todos aqueles deficientes têm um carro. Porque se o carro está estacionado, eles têm uma credencial, eles são deficientes, eles andam naquele carro. Então eles estão pagando ao estacionamento público, porque o estacionamento público
Ele é pago. Não encontrei a vaga. Chegando a hora da entrevista, eu preocupado, falei, meu Deus, vou atrás de um estacionamento particular. É o jeito, se não tem vaga no estacionamento público, vamos recorrer ao privado. Aí a mesma história de sempre, o cara olha, é adaptado, né? Não sei dirigir. E aí? Você tocou na questão do idoso. Em certos aspectos, ele também é uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque ele tem a mobilidade reduzida. Gente, você vai ficar idoso. Não adianta, você vai envelhecer. O respeito que você tem que ter pela pessoa com deficiência e pelo idoso é o respeito a si, porque eu não era deficiente. Eu até sofri meu acidente no dia 17 de maio de 2006, eu não era cadeirante. Eu andava, eu tinha minhas funções normais, eu era uma pessoa que não tinha deficiência alguma, pelo contrário. Eu era um atleta, eu fazia escalada, rapel, trilha de bicicleta, era um cara 100% ativo e hoje estou na cadeira de roda. Mas eu nunca deixei de respeitar quem não é cadeirante, porque nós temos um amigo nosso que desde criança é cadeirante. E nós sempre tivemos orgulho dele e respeito, não por ele ser cadeirante, mas pela forma que ele encarou a vida, tendo deficiência e muitas vezes nos apoiando, nós que não tínhamos deficiência nenhuma, dizendo, cara, se eu estou na cadeira de roda e você anda, você não pode ficar triste, você não pode fazer nada, porque eu estou numa situação pior que você e eu faço alguma coisa. Então, ele sempre foi estímulo para a nossa turma, né? E quando eu me tornei cadeirante, eu falei para ele, olha, agora nós vamos lutar juntos por acessibilidade. Vamos pegar quem anda de moto, porque eu andava de moto, né? Então, quem anda de moto, acontece duas situações. Uma, o motoboy, quando ele está cortando entre os carros, que eles chamam de corredor, de uma hora para outra, o cara pode simplesmente sair da faixa, ou abrir a porta, ou qualquer coisa do tipo, que ele vai colidir e cair no chão. Colidindo e caindo no chão, ele pode fraturar, tanto sofrer fratura craniana, quanto da coluna e ou pior. Existe aquele motoboy que passa entre os dois carros. Então, se um carro bate atrás, como eu já conheci vários, o cidadão perde as duas pernas. Ele, às vezes perde uma, mas muitas vezes, quando ele passa entre os carros, que um bate no outro e esmaga, o cara perde as duas pernas. Se essa pessoa tivesse consciência disso, ela não faria. Porque ela ia olhar para o cara com a perna amputada e dizer, meu Deus do céu, se eu cortar os carros na moto e acontecer alguma coisa comigo, eu posso perder uma perna, as duas pernas? Aí ele não faria isso. Veja, nós passamos por várias situações. Uma, primeiro você vai envelhecer. Não adianta. A idade, não existe fonte da juventude. Se não morrer antes, vai envelhecer, né? Se você não morrer num acidente de trânsito, você vai envelhecer. Mas, enfim, todo tipo de coisa que todo dia fazem pessoas com deficiência. Não só acidente de moto. Acidente de moto foi só um exemplo. Mas é moto, carro, pedestre, bala perdida, tiro, briga. Então, os deficientes, eles são feitos a cada dia. Então, você, um dia, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Será que você tem essa consciência? Não só porque um dia eu posso me tornar uma pessoa com deficiência, mas é a questão do próprio respeito, do respeito em si, da atitude. A questão da cidadania, né?